Fala, povo da fé, estamos começando mais um podcast Fale Fé. E para esse podcast nós temos aqui a alegria de receber o pastor Márcio e a Marina para um bate-papo muito, muito agradável. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, vamos começar nosso papo, né? Vai ser muito agradável. E para a gente iniciar, quem é o Márcio e quem é a Marina? Não sei quem quer começar. Os homens primeiro hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Márcio é mineiro, tá? De Belo Horizonte. Pode olhar nessa aqui daí. Nessa aqui, É. Mineiro de Belo Horizonte. Tenho 44 anos. O que mais? Estou aqui em Caxias do Sul já, vamos fazer aí quase 5 anos. E auxilio aqui na igreja, tá? Sou um dos pastores auxiliares aqui na igreja. E também estou à frente do REMA, né, que é um centro de treinamento bíblico. Seria isso aí. Marina, quem é a Marina? Quem é a Marina? Eu sou a Marina, tenho 32, né? É 32, 33 anos. Eu sempre faço confusão, tá? 32 anos, né? Nasci em 89. 32 anos, mãe da Laura, esposa do Márcio, né? Estamos grávidos agora, do nosso próximo bebê, que ainda não sabemos o que é, se é menino ou se é menina. Eu atualmente eu auxilio no louvor, né? Ajudo ali no grupo de música e amo fazer isso. Tenho um chamado, uma vocação para isso também. Também ministro a palavra, né? Estou também desenvolvendo cada vez mais esse meu chamado. Também empreendedora, né? Então eu tô lá, tô aqui. E também sou o suporte, né? Eu costumo brincar que eu sou o suporte do meu marido 24 horas por dia, isso. né? É o chamado, né? O nosso chamado, né? Muito intenso. E exige muito da gente, então eu sou aquele suporte que estou ali, né? Ele tem a questão, né? Não só auxiliar da igreja, mas também ele é diretor do REMA, né? E eu estou ali o tempo todo e eu acho que é isso. Bom demais. Mineira também. Sou mineira também. Mineira. Essa questão, eu sou mineira da roça, né? E ele é mineiro da capital, entendeu? Bom demais. Como foi a história de vocês com Jesus? Como que vocês conheceram Jesus? Com que idade que vocês conheceram a Cristo? Como que foi? Tá. Aos 12 anos eu tive contato, né? Contato com a palavra, contato com esse ambiente de igreja, né? Mas mais de uma forma religiosa, né? Acompanhando a minha mãe, né, para a igreja. Mas o meu encontro mesmo com Jesus foi aos 21 anos. Né? Demorou um pouco, assim que eu tive uma oportunidade mesmo de me aproximar mais das pessoas, né? De fato, eu conheci mesmo, né? O que é ser, né, filho de Deus mesmo, né? Aceitar receber a Cristo como meu Salvador foi aos 21 anos. Tá? E a partir daí eu comecei a minha caminhada, né, com o Senhor. E o que mais? Mas o meu relacionamento mesmo com Jesus mesmo foi quando eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente a palavra, né? Foi depois que eu fiz o REMA. Sim, Né? bom Que demais. as coisas descortinaram para mim, né? Com o meu relacionamento com Deus. Bom demais. E você, Marina? Eu cresci no lar evangélico, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se converteram. Então, ainda quando criança, os meus pais, né, nos levavam já para a igreja e eu cresci no lar evangélico, né? Mas eu acredito que ali pelos 10, 11 anos de idade eu já tinha um entendimento do que é ter contato, né, com Cristo. Então, ali eu já tinha minhas experiências com Cristo. Então, eu posso dizer que 12, 13 anos, né, de idade ali, eu já vivia, né, o evangelho, eu e Deus mesmo, não só de ouvir falar, mas de conhecer. Então, eu cresci nesse ambiente, fui desenvolvendo isso, essa intimidade, né, esse contato, né, estar online, né, 24 horas por dia com Deus. E você perguntou como conheci Jesus, né? Então, foi isso, assim. Eu não lembro exatamente como foi, né, mas me batizei com 12 anos de idade, né? Então, nunca me desviei, né? Embora eu já tive meus momentos que eu falei, não, estou um pouquinho cansada desse negócio de igreja, mas eu nunca me desviei, sempre ali, né, eu conectada com Cristo, né? Graças a Deus por isso. Mas como vocês se conheceram? Nossa, conhecimento. Então, eu falo? Fala. Tá. Na verdade, nós nos vimos, né? Nós nos vimos e depois nós nos conhecemos, né? Nós éramos de uma outra denominação, né? Da Lagoinha, não tem problema falar. Não.
uma igreja enorme, né, lá em BH. E estávamos num culto. Na verdade, estávamos num culto da mocidade, né, e um culto ali com aproximadamente 2.000 pessoas. Bem E um pouquinho, dia gente. eu vi ela, né, no culto. Ela fazia parte do ministério de dança da igreja. E eu vi ela e falei com o meu amigo, olha que moça bonita. E depois nunca mais vi, né, lá Nunca na mais. igreja, né? Nunca Lá mais. na igreja, né? E ela também um dia me viu, né, saindo da igreja também, sozinho, né? Quer falar? Quero. E aí eu, né, nos meus momentos com Deus ali, bem rapidinho, ele saindo, né, do carro, ele estava sozinho até então, foi o que eu vi, de carro, né, e aí eu fui e disse, aí eu com Deus, Deus, olha esse rapaz bonito, sozinho ali, deve estar solteiro, né, porque no sábado à noite, né, você pensa no culto de jovens, não tá sem ninguém, nem, né, deve estar solteiro, então eu pensei assim, aí eu pensei também ali, né, mas eu também tô solteira, Deus, sabe? Será que não pode rolar um encontro? Olha, isso nada a ver, eu nunca tinha visto em nada, né, mas eu acredito que ali Deus já estava permitindo, né, uma conexão, Conectando, né? E logo depois nós nos vimos no Verbo da Vida. Sim. Né? Ambos estavam em fase de transição sem nem saber, né? Ele também estava indo já para o Verbo, eu também. Né? Os meus pais já frequentavam o Verbo, né? E daí eu comecei a ir de vez em quando. E aí cheguei ali no Rema, na verdade, né? E daí eu disse, olha, aquele rapaz que eu vi no estacionamento da igreja, né? Mas eu pensei, não, nada a ver, né? E tudo. E aí, ele também, você também, né? Sim. Na verdade, esse amigo meu que conheceu ela depois que a gente já estava namorando. E ele falou, mas ela é aquela moça que estava cantando, né? Que estava dançando. Né? E aí, nós nos conhecemos mesmo no Verbo, né? Saímos de uma igreja de não sei quantas mil pessoas, 20, 30 mil pessoas, para uma igreja de 150 pessoas, né? E aí nós... Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, né? Nós vamos concluir. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que né, eu sempre penso uma coisa, a nossa vida se resume na obediência, né? Tudo que a gente tem vivido se resume na obediência a Deus, né? E eu lembro que nessa fase, né, que eu olhei para ele tudo, eu tava solteira, né, óbvio, tudo, e eu pensava, né, eu queria namorar, eu queria encontrar alguém, né? E aí eu pensando assim, e o Senhor falou comigo, agora chegou a hora de você mudar de ministério. E eu falei, não é possível, porque toda a minha vida, né, eu cresci lá, então tudo era lá, né? E eu pensei assim, gente, se aqui, que essa igreja é enorme, né? Com esse tanto de jovem, eu não consegui um namorado ainda, eu vou morrer solteira lá. Eu pensei isso, né? Mas olha como é que Deus faz. E nós chegamos lá, né? E ele era praticamente o rapaz, né? Assim, o único assim da igreja e tudo. E aí a gente, né? Teve esse encontro. E ele ficava se achando. Eu fui à caça. Ele ficava se achando, né? E tudo. Mas assim, é realmente, né? A fidelidade de Deus, né? Em obedecer, né? Porque eu poderia ter ficado lá e não ter encontrado ele, né? Que é o grande amor da minha vida, né? Então, né, tudo se resume na obediência. A gente vai poder ver mais sobre isso, mas é bem interessante. Eu gosto sempre de lembrar disso. Né? E nos encontramos lá. Aí a gente estava fazendo rema. Ela já tinha formado. Quando a gente começou a namorar, ela já tinha acabado de formar. E eu estava no 2º ano do rema, né? Então, eu vi ela lá e fui investir, né? Foi ousado. E ali, e aí a gente... Tivemos aí 5 encontros, até depois eu pedi ela em namoro e os pais dela também, né? Sim, E aí, entendi. então, já em agosto faz 10 anos que nós nos conhecemos, né? E fizemos 7 anos de casado agora em junho. Ah, que bênção. É bom demais. Como vocês começaram a ter, assim, essa convicção do ministério, né? Porque a gente sabe que o ministério é servir, né? Então... Quando que foi o momento assim que vocês dizem, olha, eu vou servir, mas é algo específico que eu preciso fazer? Quando que virou essa chave assim para vocês? Eu falo. Pode ir. Pode ser você. Você já ia falar. Para mim, é que assim, ó, olha a coisa mais louca, né? Primeiro, eu sempre soube que eu ia casar com um pastor, né? Então já tinha algo ali já desde de criança, né? Eu posso dizer assim, eu sempre tive algo assim, você vai casar com um pastor, você vai casar com... E eu tentei fugir disso, porque eu sei o peso que é, né? Entenda o peso que é, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, a responsabilidade, né? Não é fácil você estar, né, casada, enfim, com um pastor. Isso é muito sério, né? E isso demanda muita coisa da gente. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade enorme, né? Que só quem vive sabe o que é.
Né? Então, eu tentei fugir disso. E eu dizia, Senhor, qualquer coisa de menos isso. Mas eu sabia, lá no fundo, que eu iria casar com um pastor. E mais interessante, quando a gente se conheceu, né, a gente na conversa e tudo, e ele falou assim, mas é porque é o seguinte, eu tenho um chamado para... E eu achei que ele não tivesse. Então, eu fui no Facebook, eu olhei tudo e tal, né, não sei o que, né, e tudo, e informação disso, informação daquilo, não sei o que, inteligentíssimo. Né? Falei, tudo, de menos um pastor, eu, glória a Deus. Só que, quando a gente estava saindo, ele disse, né, eu tenho um chamado pastoral. Né, você estaria preparada para ser, né, esposa de pastor? E imediatamente eu disse, meu Deus, eu não tenho como fugir disso. Aí aquilo eu falei, não estou acreditando, sabe? Assim, que eu encontrei, né, com aquilo de novo ali, mas o que, na verdade, né, algo muito interessante é que ele me trouxe de volta para a minha essência, né, e ele, né, ativou isso de novo em mim, né, uma questão do chamado, né, para ser esposa de pastor, para estar no meio pastoral, né, mas aí tem a questão também que sempre tive algo do ensino, né? E estou desenvolvendo isso. E também do louvor, né? Que sempre a música, eu sempre tive essa afinidade com a música e tudo. Então, eu amo ministrar, eu amo profético, cantar. né? Profético, né? Então, desde criança, eu sempre tive os como é que fala? Não é sentido, né? Não é sentido, sim. Sentidos, né? Aguçados, né? Muito aguçados para tudo, assim, desde criança. Enfim, de ver coisa que ninguém via, né? E eu estava ali vendo. Então, sempre foi ousada também. Era muito interessante que desde adolescente eu chegava para os pastores, para líderes, enfim, tal, e dizia, Deus está mandando de falar isso e isso, né? Então, até assim, para mim não foi difícil, né? Sim. Porque desde criança eu já vivia isso e cada vez mais, e como a questão do ministério, ela é uma prática, né? Quanto mais você vai praticando, mais você vai entendendo, não, Deus está mandando, não, isso aqui não é de Deus, né? Então, eu fui desenvolvendo isso. Né? E claro, né, estamos caminhando, né? Não vou falar que nossa, já cumpri, jamais, né? Sim. Estamos caminhando. Eu não sei por que eu fui falar isso, mas acho que agora você pode continuar. Então, com relação ao ministério, né, ao meu ministério, vamos dizer assim, na verdade eu me envolvi desde então, quando eu me converti, eu estava sempre envolvido em alguma atividade dentro da igreja, né? E nessa época que eu me converti, não era claro. Né? Eu sempre ajudei, né? Sempre me dispus a ajudar. E chegou um tempo, né, da minha caminhada nos estudos, né? Depois da faculdade, fiz pós, e quando eu estava indo para tentar o mestrado, né? E eu já tinha feito tantos cursos, e aí eu percebi o Senhor mesmo falando comigo, chega, né? Eu vou te levar para outra esfera, vamos dizer assim, né? E ali, então, eu fiz um seminário, 2 anos, tá? Antes do Rema. Eu fiz um seminário, e nesse seminário eu pude entender que Deus estava desconstruindo muita coisa em mim. Né? Foi o meu processo, né? Cada um tem o seu processo. Sim. E esse tempo eu recebi muita coisa, mas, na verdade, era uma desconstrução e me preparando para outras coisas que eu ainda receberia, né? E até então, quando eu terminei, né, esse seminário, ainda nada era claro para mim com relação ao ministério. Tanto é que eu achei, não, eu acho que eu não tenho nada relacionado a ministério. E aí, quando então eu vim para o Verbo e fiz mais 2 anos, né, estudando mais 2 anos no Rema, as coisas clarearam para mim e, de fato, eu percebi um chamado ministerial, né, mais específico, né? Não só apenas servindo na igreja em alguma necessidade, mas algo mais específico, né? E então, nesse tempo de treinamento, eu pude perceber Deus me levando mesmo para uma função dentro do ministério. E então eu continuei servindo sempre ali, né, cobrindo alguma necessidade, me envolvi mesmo. E nós estamos num ministério que levanta as pessoas, né, que investe nas pessoas, que motiva as pessoas a correr a carreira, né, a cumprir o chamado, né. Então isso aconteceu muito rápido, né, esse descortinar, essa clareza sobre um chamado ministerial, desde então. O que foi mais apaixonante, ou o que é mais apaixonante para vocês no ministério? O que é assim mais... Os testemunhos das pessoas. Porque a gente abre mão de tanta coisa, né? De tanta coisa, né? Então, a nossa história, inclusive, né? Nós somos mineiros, né? E fomos direcionados a largar tudo, abrir mão de tudo, para estarmos, né?
aqui especificamente Caxias do Sul. Então, assim, ouvir e ver o que Deus faz através de nós, na vida de pessoas, isso não tem preço. Né? A gente vive muita coisa, né? É gratificante tudo, mas ouvir o testemunho delas não tem preço, né? Então, é realmente muito gratificante. Isso é recompensador. É bom Né? demais. Sabemos que Deus tem muito mais, né? Enfim, né? Depois da volta dele também, mas ainda que hoje ouvir e ver o que Deus faz na vida de pessoas é sensacional. Eu concordo porque também o ambiente onde eu estou, né, no Rema, desde então que eu entrei no Rema como aluno, eu nunca mais saí, né? Então, o Rema tem essa proposta mesmo de ensinar a palavra. A palavra, a gente sabe que é a palavra que liberta, né? Isso. A palavra que transforma, né? Então, a gente vê a cada ano que passa, né, novas pessoas chegando no Rema e tendo as suas vidas transformadas, isso não tem preço, né? Realmente é gratificante ver mesmo a mudança, né, das pessoas, né, a partir desse contexto, né, que eu estou inserido, né, no Rema, né, e eu poder de alguma forma proporcionar isso, né, tá ali acompanhando as pessoas, né, os irmãos e vivenciando esse tempo juntamente com eles. E a gente falando de mudança, né? Como foi para vocês, né? Porque vocês falaram, saíram de uma igreja que era gigante, né? Foram para uma igreja que relativamente era menor naquela época, bem pequena, né? E depois de lá, vocês saíram de lá, que estava tudo certo, vieram para cá. Como? Porque eu creio que a gente, conhecendo a nossa igreja, muitas pessoas vêm de fora, vêm de outras cidades ou até vêm de outras denominações. E às vezes a pessoa está meio perdida. E assim, como foi para vocês e como é que foi essa convicção, né? Essa convicção do Espírito, né? É interessante, como eu falei, né, que o nosso ministério ele investe nas pessoas e incentiva as pessoas, né, a correrem a sua carreira, né, a cumprir o seu chamado. E essa igreja, a nossa igreja lá em BH, né, muitos ministros passaram por lá e passam por lá, né? Então, novos ministros são levantados lá, outros passam por lá e outros, né, saem. E eu via, né, principalmente essa época que a gente estava lá, a gente via muito isso acontecer, né? Pessoas chegando, pessoas saindo, né? E aquele movimento, né? E um dia eu falei assim, será que isso um dia vai acontecer comigo, né? E realmente aconteceu, né? Eu tinha, na verdade, uma conexão, né, com o pastor Silvio, né, que era o meu diretor lá e também me pastoreava. Então, houve uma conexão divina ali entre a gente. E quando eles vieram para Caxias, eu tinha uma nota no meu coração, no meu espírito, que eu também viria, né? Eu falo eu porque a gente ainda não éramos casados, né? E a gente, né, estava se conhecendo e tudo. E então eu sabia, mas não era o tempo de vir, né? Eles vieram em 2014. Então era necessário eu estar lá durante um tempo, né? Para conhecer mais, para ser capacitado, né? Treinado, né? E também pra me casar, né? Também. Então, foi esse tempo ali, eu deixei na prateleira, né, essa nota que o Senhor colocou no meu coração, né? E, na verdade, depois que a gente veio, eu fui perceber algo que Deus já estava colocando dentro de mim há muitos e muitos anos atrás, né? Meus olhos sempre se voltavam para o Rio Grande do Sul quando eu via alguma coisa, quando eu li algum livro que tinha lá, né, a cidade, alguma cidade daqui, eu via alguma reportagem, enfim, alguma coisa que eu via que era relacionado ao Rio Grande do Sul sempre me chamava atenção. E eu não sabia o porquê, né? Eu nunca tinha pisado aqui, né? Mas depois que eu vi para cá que tudo isso aconteceu, eu fui entender coisas que o Senhor já estava colocando dentro de mim, né? E que só vieram à tona, né, depois mesmo, né, que eu conheci mesmo de fato a palavra, a me mover, né, no Espírito. Então, voltando, né? Então a gente, né, me casei e tudo. E aí o Senhor, de fato, quando o pastor Silvio foi para lá dar aula, né, na unidade que eu dirigia, eu fui encontrar com ele no aeroporto. Eu fui buscar ele, recepcionar ele no aeroporto. E quando eu vi ele, algo borbulhou, né? E eu percebi nitidamente, claramente, né, que tinha chegado o tempo de vir, né?
E eu fui e falei com ele na hora, né? Olha, está acontecendo algo dentro de mim aqui. Eu recebi, né, um testemunho mesmo, né? Um testemunho interior de que chegou a hora de nós irmos, né? E aí ele tomou um susto, né? E aí... Enfim, né? E aí eu fui, conversei com ela também e ela foi orar, né? Quer falar? Sim. É que, na verdade, quando ele falou também, né? Ele também não sabia que ia ser tão rápido, né? Não sabia. Só que ia para ser tão vocês rápido. entenderem, né? O processo foi em questão de 5 meses, né? Na verdade. Do dia que Deus nos falou até o dia que nós viemos foram 5 meses. Então foi tudo muito rápido. Muito rápido. Só que, Foi um porém, testemunho interior ou teve algo externo, um profeta, alguma coisa? também teve profeta. Isso. Para mim foi um testemunho interior, mas o Senhor levantou 3 profetas, né? Para testificar. Sim. Depois que o Senhor falou com ela. Sim. Ele falou e eu disse, tá. E ele também não sabia que ia ser rápido, né? Eu falei, tá, daqui uns 10 anos, pode ser que a gente saia daqui. E uma coisa muito interessante, a gente vai conversar, pessoal, que assim, uma coisa muito interessante é que assim, né, eu também atuo, né, lá fora, enfim, né, empreendo e tudo. E era muito, não batiam as coisas, né? Na verdade, no casamento, a gente estava bem convicto já do nosso chamado, do nosso propósito e tudo. Só que, inclusive, no namoro, a gente chegou a separar. Na verdade, por causa de vozes internas, né? E nós escolhemos... Externas. Isso aí, externa. Externa é o que tá fora, interna tá... Então, a gente conseguiu... A gente ouvia, né? Muitas vozes, né? Eu costumo até brincar, Pessoas, assim, né? que de pessoas, né? Separaram a gente, assim. Por quê, né? Então, se a gente não tem convicção daquilo que a gente foi chamado em Deus, né? Enfim, do que nós somos chamados para fazer, a gente realmente é deixado levado, né? Então, o que acontecia? Eu tinha muitas palavras, muitas promessas relacionadas ao meu trabalho, né? No secular, eu não gosto de falar essa expressão, porque o Senhor me usa de forma poderosa lá fora, e eu digo isso com muita convicção. Né? A gente vê, outras coisas também, né? O que né, é gratificante? É isso, sabe? É ver o testemunho lá fora também, não só dentro da igreja, né? Talvez as pessoas não saibam com que você trabalha. Assim, É bom você falar. Eu trabalho com maquiagem, penteado, né? Eu cresci na área da beleza, né? Então, sempre tive estúdio. Na verdade, eu herdei, né, o estúdio dos meus pais. Então, eu levei isso e tudo. E hoje, né, também a Marina, né, atua, né, com maquiagem, penteado, tenho cursos online, enfim, né? Então, sim, Dia da Noiva mais especificamente, né, ensino profissionais a trabalharem com noivas e tudo. Então, hoje, até ontem a gente estava, né, fazendo uma média, são mais de 900 alunos no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, assim, é algo que Deus tem feito que talvez se a gente não tivesse obedecido, a gente não estaria vivendo. Só que o que acontece? Quando, né, a gente ainda namorava, eu tinha muita convicção. É muito estranho, gente. Assim, a gente tem que saber ouvir muito o Espírito Santo, porque foi para mim, assim, até chegar nisso foi muito difícil. Porque ao mesmo tempo que eu tinha uma convicção de casar com um pastor, eu sabia disso, meu chamado, e ao mesmo tempo eu tinha muitas palavras a respeito do meu trabalho. Né? Então, uma coisa não batia com a outra, sabe? Como lidar, né? Era muito louco. Eu disse, mas como é que é? Né? Eu vou ser mulher de pastor, vou estar dentro da igreja, né? E aí que tá. Né? Ainda quando a gente namorava, né? Eu lembro que tinha as conferências da igreja, as conferências do Rema, né? E eu não podia estar. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu faço a minha agenda. Hoje, se eu quiser trabalhar no final de semana, é diferente. Mas antes não, eu tinha que estar todo final de semana no meu trabalho. E eu não poderia participar das conferências, né? Então existia uma cobrança, né? Ali já com ele, inclusive, né? Ai, mas ela nunca tá aqui nas conferências. Ai, mas ela nunca tá... E aquilo, às vezes ele nem importava, mas aquilo começou a mexer com ele, né? E aí era interessante porque, assim, a gente, né, já gostava um do outro, né, e tudo, e sabia dessa questão. E aí a gente começou na nossa cabeça, peraí, alguma coisa não tá indo aqui. Parece que a gente tá indo para 2 lugares, né? Até que um dia eu sentei e conversei. E as pessoas vinham falar comigo. Mas olha, você vai casar com ele? Ele, né, vai ser um pastor, ele vai ser o diretor do Rema, né? Já tinha aquela coisa, né, e tudo. Então, você vai ter que fechar seu salão. E aí eu dizia, mas como que eu vou fechar o salão se eu tenho várias palavras e promessas relacionadas àquilo? Outra coisa, você não se fecha um negócio assim, né? Foram anos construindo algo, né? Então, não batiam as coisas, né? Então, até a gente ter a convicção daquilo que Deus tinha pra gente, não fala convicção, mas falar, pronto, agora ninguém mais fala nada, só Deus vai falar aqui. Entende? Foi difícil, a gente chegou a separar, ficar um período ali, separado no relacionamento. Aí, quando a gente voltou, a gente falou, pronto, agora a gente sabe o que a gente quer e o que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente começou a entender o chamado do outro, o propósito do outro, se respeitar e apoiar um outro.
e ninguém mais fala mal um do outro aqui, sabe? E ai de vocês falar dela, e ai de vocês falar dele. Pronto, e a gente vai casar e vai ser assim. Né? Então, foi muito isso, né? Então, quando a gente recebeu essa nota, né, de ir, eu disse daqui 10 anos. Por quê? Eu tinha muitas promessas, muitas palavras para acontecer profissionalmente falando lá fora. E aí eu dizia assim, na minha cabeça, tudo iria acontecer ali, né? E foi onde o Senhor, né, falou, não, vocês vão embora, falou comigo. Aí falou Interessante que claramente com ela. eu ia trabalhar e é interessante que o Senhor já ia me desapegando do estúdio, né? Eu tinha uma equipe com 13 pessoas, era um estúdio grande, tudo. Daí, daqui a pouco, eu estava pronta com chave já para o carro e o Espírito Santo falou comigo, hoje você não vai. Hoje... Houve um barulhinho. Aí o Espírito Santo dizia para mim assim, hoje você não vai. Eu estava pronta. Eu voltava e tudo, né, com a bolsa já pronta, eu voltava e ficava em casa. Então, aquele momento, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia e tudo, e o Senhor ia falar comigo. E a minha equipe lá, enfim, trabalhando tudo. E aí, num desses dias, o Senhor me pegou, e aí o ambiente mudou, né, e tal. E o Senhor foi muito claro comigo. Ele falou, vocês vão embora, vai ser muito rápido, e tá tudo preparado. E uma das coisas que mais... que eu lembro direitinho, que foi a primeira coisa que eu perguntei, eu nem falei da família, falei mais nada, né? Porque família é outra coisa que dói também. Mas só que assim, eu lembro que, como eu tinha essa questão, né, do profissional, o Senhor tinha muitas promessas relacionadas para mim, e eu disse, a única coisa que eu disse, que eu lembro, eu falei assim com o Senhor, e meu bebê? Né? Porque era algo que eu estava gerando há anos, né? Então, basicamente, meu Isaac, né? Sim. Então, eu tive que entregar para o Senhor, né? E ele falou, fica tranquilo, tá tudo preparado, né? E eu não entendia nada, porque eu pensei, tá, eu vou embora, a gente vai fechar, né? E aí, vamos fechar e vamos embora, vamos fazer tudo novo lá e vamos embora. E eu não estava nem afim de trabalhar. Mas, assim, que eu pensei, eu entendi, eu estava tão disposta a obedecer que eu entendi que o Senhor estava nos chamando para um novo tempo, que aquilo lá não fazia mais parte de mim. Só que, tadinha, né? Sabia de nada. Enfim, e aí quando a gente saiu, né? A gente veio tudo... peraí, deixa eu só voltar. E a gente não estava entendendo nada. E aí foi rápido, foram 5 meses, né? E quando eu cheguei... Ah, tá, detalhe muito importante. Antes da gente sair, o Senhor falou comigo, não é para você fechar o estúdio. E não tinha muita coerência. Não tinha muita coerência, né? E aí todo mundo, né? Não, você tá louca, não tem como você manter, né, algo Sim. com... Eu mil... Como assim? Pelo amor de Deus. Fecha isso logo. Não batia, né? Como é que eu ia manter algo, sabe, assim, de 1.600 quilômetros de distância, né? Um negócio, não batia, sabe? Só que só depois a gente foi entender todo o propósito do Senhor com isso, né? Então, resumidamente, assim, sem nem ter condições, eu ia e voltava todo mês para BH. Teve mês que eu ia 2 vezes por mês em Belo Horizonte, sabe? Assim, algo que só Deus faz, sabe? E o estúdio ainda ficou aberto lá por 1 ano, né? Que inclusive foi o que nos ajudou, né? Nessa caminhada aqui no nosso primeiro ano de adaptação, financeiramente falando também. Então a gente não entendia nada, né? E eu pensei, tá, né? Lá vai funcionar e aqui, né? Vai ter uma renda e tudo tal. Só que na verdade eu tinha uma nova história aqui. E Deus fez meu nome conhecido, né? Na cidade de Caxias do Sul e região e agora, né? Enfim, pelo Brasil e tudo. Então a gente não esperava, né? Então quando eu falo que tudo se resume à obediência, né? Então a gente veio para viver o ministério, né? Para viver o chamado, né? Para se dedicar à igreja, às atividades da igreja, né? Sim. Ao rema, né? Assim, a paixão, né? O Márcio, eu costumo brincar que ele respira rema, ele fala rema, ele ronca rema, né? E tudo é rema, né? Então assim, né? Então a gente estava preparada para viver aquilo no ministério. Então a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Não é só da família, mas deixar tudo para trás, né? E viemos e em 5 meses Deus fez o que Ele fez. A gente já estava, né? Aqui na cidade e cumprindo, né? Estamos cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui. Talvez seria essa a maior experiência que vocês tiveram com o Espírito Santo, ou tem outra que foi mais impactante? Deixa eu só voltar aqui. Sim. Que você tinha perguntado sobre profetas também, né? Sim, isso. Verdade. E foi muito interessante. Foi uma experiência, né? Assim, foi a nossa experiência, né? Como eu falei que vários, né, passavam ali pela igreja e tinham as suas experiências, né? As suas, né? Comentava, o Senhor me mandou para tal lugar, o Senhor, né? Então a gente teve essa também a experiência. E interessante que, né? Eu recebi esse testemunho e foi muito claro para mim que realmente tinha chegado o tempo. E ela ouviu mesmo o Senhor falando, né? Confirmando. E depois disso, 3 pessoas, né? O Senhor usou 3 pessoas, 3 profetas para falar com a gente, né? Então, que veio mesmo a confirmar, né? Esse testemunho, né? Essa instrução que nós recebemos, né?
E foi nítido, né? Eu assustei, né? Eu conversando com uma irmã pelo telefone, ela, Marcinho, ela fala bem, o Espírito Santo falou comigo que vocês vão embora. Imagina, é a coisa mais louca, né? Ela, né, trabalhava no Rema em BH e eu já estava em outra unidade. E eu falo baixo, né? Porque ninguém está sabendo ainda, né? Depois uma irmã que Marina, né, foi discipulando ela ali, foi acompanhando ela também, falou, olha, o Senhor me mostrou, Na né? mesma semana, né? Na Na mesma mesma semana que o semana. Senhor, né, confirmou. E sabe o que é interessante? Que depois eu falo, daqui 10 anos. Aí depois eu, daqui 5 anos, né, e tudo, né? Ela chega E para mim, quando vai o ser esse Senhor- ano. E quando o Senhor me falou, eu tava, né, convicta e tudo ali, porque foi realmente muito forte aquilo, né? Foi uma experiência muito forte ali. Aí ele chegou e tudo, eu preciso te contar algo. O Senhor falou que a gente vai embora mesmo, que vai ser muito rápido. E aí eu já dei a entender para ele que seria mais ou menos no final do ano, né? Que foi basicamente isso, né? E aí ela falou, né, essa amiga dela falou, Deus está falando comigo que vocês vão embora. Falando alto, né, no meio do povo. Sim, era um discípulo, né? Ali, tudo, e ela já veio meio que chorando, né? Eu não tô acreditando, falou que vocês vão embora, e que vai ser muito rápido. E ela falou assim, vai ser muito rápido. Eu, cala a boca, menina, cala a boca. Porque se as pessoas não entendem, né? O Senhor nos falou, então até as pessoas entenderem, né? Mas como assim? O que aconteceu? Brigou com quem, né? Por que tá indo embora, E isso né? já era dentro da Verbo. Sim, já estava na Verbo. Sim, na Verbo, né? E tudo. O Na Márcio era verdade, a gente diretor já do estava em Rema. uma outra congregação, né? Eu já Lagoa tinha Santa. sido enviado para uma outra congregação. Já era o Senhor nos preparando, né, para uma outra mudança que viria, né? E aí depois uma terceira pessoa, né, a gente já estava com a passagem comprada para vir passear. Em agosto, né, de 2017. E aí essa irmã, né, no final do culto, ela Deus me mostrou que o Márcio vai chegar, vai pisar na cidade onde vocês vão morar. E ela não sabendo de Ela nada. não sabia de nada. E Nem aí eu sabia de falei, nada. a gente falou, né? Olha, nós estamos com a passagem comprada. Em agosto nós estamos indo para Caxias do Sul passear lá. Nem ela acreditou naquilo que ela estava falando, né? Assim, né? Que foi tão rápido, né? Então, a experiência, né? Eu posso dizer duas, né? Realmente foi essa mesmo que gerou uma grande mudança, né? Em nós viver toda essa experiência, mas também foi o meu batismo, né? No Espírito Santo. Né? Eu estava no estádio do Mineirão e era uma gravação de um CD do Diante do Trono. Foi o 4º CD. E ali no meio daquela multidão e o estádio um pouco escuro, porque eu não sei se você lembra de um apagão que teve no país. Lembro. Um apagão, assim, que tinha que economizar energia. Então, foi feita ali a gravação com geradores. Então, estava um pouco escuro, sabe? Não era tão iluminada aquela gravação. E ali, naquele momento de louvor, de adoração, né? Eu olhei para cima e eu vi aquele céu todo estrelado e eu comecei a orar, a contemplar, né? E naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Lembra qual era a música ou não? Não lembro. Era o CD Preciso de Ti, né? E aí, mas eu não lembro como foi o momento. Eu só me lembro que aquele momento ali foi que eu não orei em línguas naquele momento. Eu fui orar depois, mas eu percebi nitidamente, né? Eu sendo cheio ali do Espírito, né? E foi algo que, né? Essas duas experiências, né? Que marcaram muito aí a minha vida, né? Ai, eu assim, ó... É porque às vezes a gente fala, né? Qual a experiência mais marcante, né? Que você teve com o Espírito Santo. Mas eu gosto de dar valor àquelas pequenininhas do dia a dia, né? Então, assim, eu até já fico assim, já emocionada, porque todo dia Deus tem algo novo pra gente, né? E todo dia Ele quer ter uma experiência conosco, né? Então, assim, realmente, eu sempre falo, Senhor, eu tô pronta, né? Pra viver algo novo, assim. Então, não tem como eu falar qual foi a mais marcante, sabe? Porque sempre tem, né, algo novo. Eu vou contar uma bem pequenininha que foi recente, né? E tudo. Deus, ele sempre cuida dos detalhes, né? E a gente precisava ir para um evento em São Paulo recente. E aí, naquela semana, tava chuvosa, tava frio, tudo. E eu precisava olhar um vestido para Laura. E aí eu falei, né? Ai, amor, a gente tem que olhar um vestido para Laura e tudo, e vamos ter que gastar, a viagem já tá cara, né? E tudo, e passagem de avião caríssima, né? E tudo, e bababá, e hotel não sei o quê, não sei o quê. E aí eu disse, nossa, mais um vestido, meu Deus. Aí eu pensei, eu sou muito prática, muito, sabe, tranquila. Ai, tá bom, eu repito o vestido. Aí daqui a pouco eu pensei, meu Deus, todo mundo vai ver que eu usei o mesmo vestido na menina, sabe, assim, tal. Só que Deus, ele cuida de detalhes, né? E daí, eu lembro que naquele mesmo dia eu questionei, tu falei assim, nossa, eu vou sair tudo, não vou gastar, não vou gastar, né? E tá chovendo, não vou. Ai, Deus, não, deixa, tá bom.
E aí, naquela mesma noite, eu recebo uma sacola, né, de roupa e tudo, e tinha exatamente um vestido que ia combinar com o nosso look e tudo mais, tudo. Aquilo eu já chorei, né? Primeiro que eu tô grata, eu tô bem emotiva já e tudo, mas aquilo eu já chorei porque eu vejo Deus nas mínimas coisas, Sim. né, e tudo. Então, sempre Ele tem algo novo para nos mostrar e Ele prova que Ele é Deus e que Ele tá sempre cuidando dos detalhes que a gente acha que não tem valor pra gente. Eu pensei, eu não me importo, pode ser qualquer um mesmo, mas Deus, Ele diz, filha, eu tenho o melhor, né? Filho, eu tenho algo melhor para você, eu quero te dar algo melhor, né? Eu quero te falar algo novo. Então, ele sempre tem algo novo. Então, assim, eu gosto de dar valor às pequenas coisas, né? Ser grato pelas pequenas coisas, e eu acho que essas se tornam grandes experiências na nossa vida. E quando a gente dá valor a essas pequenininhas experiências, né? Cada vez mais a gente vai subindo de nível, vai ficando mais claro quem é o Espírito Santo, né? O que, né? Enfim, o que que ele é realmente nosso amigo, que ele está ali presente na nossa vida todos os dias e a qualquer momento, né? Então, às vezes é lindo, né? Claro que eu tenho experiências muito marcantes também de anos atrás, mas é lindo quando a gente vive todos os dias o Espírito Santo e a gente pode viver essas experiências. O novo de Deus O novo sempre, de Deus, sempre. sempre é bom, né? A gente Sim. ama as experiências mais antigas, mas o Sim. novo parece que ele reafirma, né? Que ele sempre está Que ele querendo. nunca vai nos deixar. Nunca vai nos Basicamente, nunca vai nos deixar, como ele bem promete, né? deixar. Bom demais. E os desafios, né? Porque eu creio que todos nós temos desafios, né? E essas mudanças, elas geraram desafios. Sim. E a gente sabe, nós somos o povo da fé, e a fé, ela vem pelo ouvir da palavra, mas também ela é, de fato, experimentada ou provada quando acontecem os desafios. Né? Como é que foi esse desafio, né? Porque ali você contou já um pouco, mas essa nova etapa, né, na vida de vocês, que vocês vieram para cá, acho que praticamente vocês conheciam só o pastor Silvio e a Rô, né? Como é que foi toda essa trajetória? É interessante, né? Porque a gente, né, vivendo a nossa experiência, né? E de fato foi um tempo, o primeiro ano foi o tempo de esticar a fé, se eu posso dizer assim. A gente tinha fé, né? E a gente deu um passo de fé, né, para estar aqui, Total. né? Foi um Passando. grande passo de fé, né? Passando. Mas aí chegamos aqui e era necessário que essa fé nos mantesse de pé mesmo, né? Então foi um ano de adaptação, né? Um ano onde realmente a gente precisava depender do Senhor mesmo, né? Para tudo, né? Todas as áreas ali, porque estávamos longe de família, estávamos longe daquele contexto que, né, a gente já tinha, né, criado, né? Estávamos bem lá, ela com o estúdio dela, eu ali, né, no contexto ministerial também e financeiramente também, né? Então foi o tempo mesmo da gente crescer mesmo em fé, esticar mesmo a fé. E a gente, o que nos manteve mesmo de pé aqui, né, que nos manteve, né, com essa convicção de que realmente era para a gente estar aqui, foi a palavra que a gente recebeu e nós nos agarramos a ela, né? Então isso nos manteve, né? A gente se agarrou a essa palavra, cremos nessa palavra que nós recebemos e às vezes quando um estava ali, né, chorando, né, o outro vinha, olha, né? Deus não vai nos abandonar, Deus não vai nos deixar. Ele que chamou a gente aqui, então, ele vai nos manter aqui. E outro momento era o outro chorando, né? Não, calma, né? Vai dar tudo certo. Né? E a gente colocava mesmo a palavra em prática, né? Então, foi desafiador, mas se nós somos o povo da fé, então, é o momento mesmo de exercer viver, a né? fé, né? E vivemos, né? Temos vários, né? Testemunhos, né? De situações, né? Deus conduzindo e Deus sendo Deus mesmo, demonstrando, né, que Ele realmente nos trouxe para cá e que Ele ia cuidar de nós, né? Então, tantas experiências, tantos detalhes, né, que nós vivemos aí nesse primeiro ano. Eu me lembro de uma situação que a gente estava no culto e no final do culto, né, à noite a gente tem ali a cantina e tudo. E tinha cachorro-quente, né, no dia ali. E eu não tinha dinheiro para comprar um cachorro-quente, né? E ela queria um cachorro-quente, né? Falei, nossa, eu não tenho um dinheiro aqui, né? A gente tinha ali tudo contadinho, né, para pagar as contas, né, enfim. E aquele dia eu não podia comprar um cachorro-quente para ela, né? E eu falei com Deus, nossa, eu não tenho né, R$1 aqui para eu poder comprar um cachorro. Nem dá, né, R$1, né? Mas assim, um valor para poder comprar um cachorro quente. E no final do culto chegou um irmão, me abraçou e colocou algo dentro do meu bolso, né? Quando eu fui ver, era uma nota de R$50.
Dava né? vários cachorros. Dava vários Deus faz além, cachorro-quente, né? Então, a gente realmente, nós vivemos essa experiência, né, de Deus, né, ali cuidando, né, nos mínimos detalhes, né, e demonstrando mesmo, né, confirmando para a gente mesmo que realmente era para a gente estar aqui, né, que fazia parte do plano, né, que ele tinha para as nossas vidas, né. Então, ele se mostrava Deus o tempo todo ali para a gente. Tinha dias difíceis? Tinha, muitos, né, mas realmente a gente não abriu mão, né, daquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração, né. Apesar de todos os desafios, né? Apesar de todos, enfim, né? Os dias que, ai, hoje não tá legal, né? A gente nunca, né, pensou assim, né? Eu posso dizer isso, a gente com convicção, a gente nunca pensou, ai, vamos voltar, Não sabe? voltar, não. É igual a gente ouve, né, as histórias de muitos que fazem isso, né? Ai, vamos voltar e tudo e acaba, né, voltando, enfim, tal. Então a gente se manteve firme, convictos daquilo que Deus tinha falado, né? Ele falou, ele ia cumprir, ele, né, ia fazer ele Porque sustentar. foi muito claro, né? A gente não tinha dúvida nenhuma, né, Sim, do chamado do dele. chamado, do propósito cá. em estar aqui. Né? Apesar de ter sido tudo, né, muito louco, né? Meu Deus, como assim, né? A gente não sabia de nada, como é que ia ser, não sabíamos de nada, né? Então, realmente, daqui a pouco, né, no outro dia, né, 2 dias depois, né, que aí a gente, enfim, viemos de carro, né, e tudo, foi 2 dias, né? Vocês vieram de carro lá. Viemos de carro, né, para trazer o carro e tudo, e ainda o cachorro, né, Uma parte da mudança estava dentro do carro, o né? cachorro lá atrás, né, rabugento, sem entender nada, né, o que fizeram, cadê minha casa, que não tá mais lá, né, e Nós tudo, ganhamos gente... a mudança, né? Sim, Ganhamos sim. a mudança e o irmão de lá, né, falou, olha, se tiver uma mudança para o sul, né, para Porto Alegre, eu levo a mudança de vocês, né, até Caxias, sem custo nenhum. Mas se a mudança for até Florianópolis, vocês pagam um trecho, Florianópolis, Caxias. Tá, tudo bem, né? E aí um dia ele me ligou e ele falou, olha, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma não tão boa. Né? Eu falei, qual que é a boa? Tem uma mudança para Porto Alegre. Aí, qual que é a outra? É porque é amanhã, era no outro dia a mudança. E a gente não tinha nada pronto Nada ainda, né? Nada Meu embalado. Deus. Que hora que era? De manhã ou de noite? Era de Nossa. tarde, né? Era de E aí eu tarde, liguei ele para ligou. ela, olha, tem a mudança e vai ser Estávamos e amanhã, né? E ali o que você falou com ele? Eu falei, não, eu ia te ligar. Ela pode falar com ele que a gente, né, embala tudo. Eu falei, ali. não é pra ir, então vamos, manda, manda essa mudança logo e vambora. E aí ele, né, chegou o caminhão com mais 4 pessoas ali, né, embalaram tudo. E é interessante que quando foram fechar o caminhão, não tinha espaço para um chinelo. O espaço que tinha no caminhão era a conta da nossa mudança. Mas olha só. Que o Senhor tinha reservado ali, né? Então, foi milagre atrás de milagre mesmo. E a gente foi vendo mesmo, né, o agir de Deus, né? Tudo. Testificando, né? Confirmando que realmente era pra gente. E quando a gente fala, né, de mudança, as pessoas não têm noção. Tá falando de 12 mil, 15 mil reais, né? Vocês mudança. ganharam a mudança, né? Então, compensava talvez deixar tudo lá, né? Vender, enfim, doar e tudo, né? Então, assim, só pra você, tudo, assim, se a gente for contar, seria 4 horas de podcast. Mas, assim, tudo, assim, sabe? Desde o momento que o Senhor falou, vocês vão, muitas coisas acontecerem. Ao mesmo tempo que o diabo também tentou se levantar, né? E foi cirurgia de apêndice de última hora, né? E tudo acontecendo também de última hora, tipo assim, pra gente não ir, né? Inclusive, na hora que quando a gente, né, pegou o carro pra vir, tá tudo certo. O carro tudo. tinha acabado de sair da oficina, né? Fizemos ali uma Tudo revisão. Aí, no dia, era dia 3, a gente saiu de BH 3 de dezembro de 2017, num domingo. Né? Nem dormimos praticamente à noite, mas a gente viu também o cuidado de Deus, né, com isso, né? Porque aí dirigir, né, por tanto tempo, e ali quando a gente já estava chegando no sul de Minas, deu um problema no carro. Deu um problema Antes de no sair carro. do estado. Antes de sair do estado, né? Deu um problema no carro e ali, né, teve o socorro ali da concessionária, né, que administra a via, levou a gente para um posto de gasolina. E ali depois eu fiz contato, enfim, né? Nós fomos voltar à viagem na segunda-feira, mas por um lado isso foi bom porque eu estava já com muito sono, né? Então a gente parou, ficamos no hotel, no outro dia fomos ali consertar o carro, né? E aí seguimos viagem, né? Então era uma viagem que na verdade era para acontecer em 2 dias, aconteceu em 3. É que aí, na própria viagem, eu pensei, agora pronto, vamos embora, né? Agora não tem mais nada para acontecer. Eu pensei assim, porque tanta coisa aconteceu pra gente não sair de lá, né? Eu pensei, vamos embora,
né, e tudo. E aí, quando o carro estragou e espera socorro, você não sabe qual cidade que vai levar a gente, qual hotel que a gente vai, porque você não sabe de nada, né, tudo. Aí eu chorei. Eu falei, não, eu segurei até aqui, agora eu vou chorar. E aí eu chorei, falei, mas não é possível. E ele desesperado, porque ele nunca me via chorando, assim, eu não sou de chorar. Não. Aí eu acho que quando ele me viu mesmo. chorando, ele falou, meu Deus, se até minha esposa tá chorando, que não é de chorar, o que eu faço agora, né? E eu falei, não é possível, Deus, sabe? Então a gente tá pronto pra ir agora. Mas, na verdade, o Senhor estava dizendo, né, calma, né, fica tranquilo, descansa, né, e tudo. E a gente dormiu, então no outro dia a gente seguiu viagem, deu tudo certo. E quando a gente chegou aqui, né, os desafios, né, que ele perguntou, então vamos aos detalhes. Né? Então, assim, primeiro, você chegar num clima que é totalmente diferente da sua cidade, né, diferente da sua região, né, que é um frio. Mas né? nós chegamos em dezembro, né, não estava frio. Não tava Sim, frio. aqui Mas é mesmo frio. assim, eu lembro que por ser verão e a gente chegava na noite, né, mas você já tá assim, né? É. Como é que vai? Porque lá o verão à noite é gostoso. Você sai, né, de regata, enfim, você vai pra rua, né? E tal. Então, assim, se aqui é assim, como é que é no inverno, né? Eu lembro direitinho, você montar essa cobertinha pra mim e ficar no sofá, né? Então, O assim. Duque tremia. O Duque tremia. Ele é um Yorkzinho, né? De 1,3 kg. Ele tremia o tempo todo, assim. Meu Deus. O tempo todo, em pleno verão. Pra você ter noção, a gente teve que colocar ele pra dormir dentro do guarda-roupa, porque tremia, o cachorro vai morrer. Vai morrer, vai dar prejuízo, né? Vamos colocar dentro do guarda-roupa pra poder dormir. Então, assim, né? Tudo. Aí, um clima diferente, né? A gente muito ouvia a cultura. Ai, eu ouvi muito, você não vai aguentar, você não vai aguentar, as pessoas são muito frias, né? Você não vai aguentar. Então eu dizia, eu vou aguentar, sabe? Porque o Senhor está nos chamando, né? Para um propósito e tudo. E eu ainda dizia, não, a gente está indo para outro contexto, né? E tudo, então vai dar certo e tudo. E muitas pessoas diziam pra gente, meu Deus, né? Então vocês são loucos, né? E tal. Então a gente ouviu muita coisa e realmente chegou aqui um choque de realidade, né? A cultura, né? E tudo. Aí você abre a janela, pronto, aquele breu que você não enxerga nada. Você fala, meu Deus, vou voltar pra cama e vou dormir de novo, né? Essa ração, e vou dormir de novo e não vou acordar nunca mais, sabe? Então, assim, realmente, né? E olhar e dizer assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes eu abri a janela? Né? E o que eu tô fazendo aqui, Senhor, nesse breu, né? Nessa serração, nesse frio? Mas, ao mesmo tempo, dizer, eu sei que o Senhor me chamou para esse lugar. Eu sei que o Senhor tem um propósito para a gente nesse lugar. E Ele não falha, Ele vai cumprir. Então, foram vários desafios, e entre eles financeiro, né? De realmente, né, a gente catar moeda para comprar pão. Né? O Senhor nunca deixou faltar, né? Nós nunca passamos fome nem nada. Mas só que assim, né, de repente você quer, né? É que eu falo, não, peraí, vamos comprar carne, mas vamos dividir para hoje e para amanhã. Né? Então, tudo muito regado. O Senhor nunca faltou. Né? Mas escasso, né? E o processo, tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo, a gente tem que saber passar por ele, né? E a gente tem que saber passar por ele com alegria, né? Vai ter os dias que você vai querer chorar, mas não dá para ficar deitado na cama o dia inteiro. Eu sempre falo isso, gente, vamos embora, que o mundo tá girando, não dá para ficar chorando. Eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, né? A gente precisa fazer aquilo que Deus tem pra gente. Então, assim, né? Vários momentos a gente falou, nossa, meu Deus do céu, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover a luz, o Senhor vai prover o aluguel, o Senhor, né? O Senhor, ele não vai falhar, né? Então, assim, é viver em fé. Totalmente, é viver em fé. Né? E daqui a pouco dá aquela saudade, chegar no domingo, você não ter amigos, você... De repente, você queria ter uma companhia para ir no shopping passear, sabe? Porque, às vezes, a gente, como casal, graças a Deus, né? Eu sempre falo isso, assim, nós temos uma amizade muito legal como casal. Apesar de toda a diferença que a gente tem, né? Totalmente diferente. Já deu para perceber em meia hora de conversa aí. Nós somos totalmente diferentes, mas, assim, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente estabeleceu bem, foi a nossa amizade, né? A nossa conexão. Então, assim, só que tem momentos que você fala, preciso de outro casal, preciso de alguém para poder sair no shopping, para poder, né? Claro, passear. A gente queria, sei lá, né, jantar na casa de alguém ou poder ter convidado, de repente, né? E aí não tinha. Né? Porque você não tinha nem a liberdade para poder falar, fulana, vem aqui. Né? Então, a gente está acostumado todo final de semana na casa da família. Todo não, né? Mas sempre, né, tem essa coisa, né? Vamos ali comer o churrasco da família, vamos ali tudo. Imagina, né? Outro contexto, né? Então, tudo é muito difícil, tudo é um desafio, né? E, de repente, você não tem nada. Você só tem o Espírito Santo e a convicção daquele que te chamou, né? Então... enfim, né, eu digo, né, os piores dias, né, eles passaram, né? Hoje não, né? A gente se sente totalmente... E, na verdade, foi rápido, né? Essa adaptação foi rápida, graças né? a Deus. Um ano... Não sei se eu falo talvez um ano nem ali, um ano, né? Foi isso aí. Mas foi tudo muito rápido, né? Chegou um momento que a gente falava assim, nossa, parece que eu já moro aqui já tem uns 5 anos, né? Com tão pouco tempo, né? Então, a gente se adaptou muito rápido, né? As pessoas perguntam, mas foi difícil a adaptação? Olha, o primeiro ano ali, né? Que a gente estava conhecendo e tudo, mas rapidamente a gente se adaptou, né? Eu me sinto...
que é Há anos interessante, aqui já, porque né? a gente ouve algumas pessoas falar, não, me adaptei, e aí as pessoas voltam, né? Sim. Voltam e tal. Só que realmente com a gente foi algo muito diferente, né? A igreja nos abraçou, a Sim. cidade nos abraçou, né? Eu fiz meu nome rápido na cidade, profissionalmente falando. Então, tudo isso, assim, eu via o favor de Deus. Favor Né? de Assim, Deus. foi algo assim, a gente não tem como, né? Assim, todo mundo que nos acompanhou desde o início fala, só pode ser Deus. Sabe? Só pode ser Deus, porque ninguém faria, isso não aconteceria com ninguém. Até hoje, é algo que eu conto meu testemunho, né? Que eu recebo meus alunos, recebo, né, minhas clientes no salão e tudo, e elas dizem, como assim? Sabe? Como, né? Como que isso aconteceu? Mas por quê? Sabe? Então, e aí eu preciso contar, olha, só pode ser Deus, né? Porque não tem explicação. E aí, conhecendo o contexto de Caxias, né, região e tudo, não, aqui é meio difícil o negócio, né? Aqui não é bem assim, não. Aqui, para você fazer seu nome é meio complicado. Aqui, para você entrar no mercado é meio complicado. Então, a gente ouviu muito isso também no início. E a gente ali firme, não, o Senhor nos chamou. A gente não sabia de nada o que ia acontecer, não sabia como seria, mas o Senhor nos chamou. Então, tudo muito diferente, né? Tudo muito diferente. Mas o Senhor, Ele fez além. Foi rápido. Né? Foi rápido. Se comparado ao que a gente ouvia falar, foi rápido. E a gente não sentia da cidade mesmo, né? Se perguntasse, nossa, você quer... não quero sair daqui, porque a gente ama, né? A gente adaptou até com o clima, né? E graças a Deus já gostava do frio também, né? Por mais que o frio não é fácil, né? A gente gostava do frio, então tudo foi mais fácil, né? Teve gente que dizia, parece que vocês são daqui, né? Então, realmente, porque a gente também escolheu amar. Sim. A cidade, a gente escolheu amar as pessoas. É uma né? escolha, né? É uma escolha. Sabe? Que eu vejo que as pessoas vêm, às vezes reclamam disso, reclamam disso. A gente escolheu amar, a gente pensou assim, né? A gente precisa adaptar também, né? E eu lembro que o pastor Manassés, né? Um dia ele virou pra gente, e aí, né? Então você adapta. É um pouco estranho, né? E ele disse assim, a gente precisa lembrar que não é eles que são estranhos, é nós que somos os estranhos. Né? E aquilo ficou, realmente, a gente está vindo de fora. Então, Sim. é a gente que vai ter que carregar os dentes mesmo, né? E falar, oi, a gente está aqui para que vocês precisarem, né? Então, a gente escolheu amar. E aí eu fui também, né? Não, vamos conhecer mais a cultura, vamos conhecer mais, né? Sobre tudo, né? E aí eu até fui ver uma série, né? Que eu esqueci agora, O Legado Italiano, né? A Caxias é uma cidade que tem... Sim, italiano, né? colonização italiana, tudo. E aí eu fui procurar entender porquê. E você começa a entender todo o porquê, o contexto e a cultura, o porquê de cada coisa, né? Então, isso faz com que a gente aprenda a amar e viver como tem que ser, né? E aí, realmente, eu acredito que tudo isso nos proporcionou para que nós fôssemos acolhidos, né? Então, a gente se sente muito amado, né, e tal. Apesar de todas as dificuldades, principalmente no primeiro ano, nós nos sentimos acolhidos e amados e vimos o favor de Deus também através das pessoas. Que conselho vocês dão para a gente depois ir para outra esfera da conversa? Que conselho vocês dão para pessoas que estão vindo de um outro ministério, que talvez é uma outra cultura e vão entrar agora, né? Ou pessoas que vieram de outra cidade, né? Ao caso bem parecido de vocês, estão entrando aqui em Caxias, na cultura da Verbo. Que conselho vocês dão? Olha, é ter clareza mesmo, né? Das direções, né, do Espírito, né? Se realmente é o Espírito que está falando, né? Deus está falando, está comunicando algo para fazer essa mudança, mergulha mesmo de cabeça, com fé, obedeça. É melhor obedecer, né? E a gente precisa entender que Deus sempre quer o melhor, tem o melhor para nós, né? Ele não vai, né, nos tirar de algo que vai trazer algum tipo de prejuízo. Eu creio assim. O pastor Silvio fala, né, que tem o bom, mas tem o ótimo. Tem né? o bom e o ótimo, isso mesmo. E a gente pode achar, não, né? A gente poderia ter pensado, não, mas aqui tá bom. E quantas pessoas eu ouvi dizer, né? Tem um casal, né, lá em Lagoa Santa, né, que são nossos amigos, e ele nos chamou para jantar na casa dele porque ele queria entender. Ele virou para mim e falou, não, mas o pastor Márcio está tão bem ministerialmente, né? Ele é o co-pastor na igreja, ele é o diretor do Rema, ele não sei o quê, e isso, e faz aquilo e tal. Tá tão bem, né? E agora vai deixar tudo, né? Então, é a obediência, né? Se realmente eu tenho a convicção daquilo que Deus, né, tá falando, tá comunicando, então é melhor eu ir obedecer e mergulhar. E foi o que a gente fez mesmo, né? Deus falou, porque até uma coisa que ela fala, eu não me movo por aquilo que o homem fala, né? Ela falou isso. Não, eu nem respiro. Ela falou isso um dia com o pastor Silvio, né? Quando a gente veio passear aqui. O pastor ficou assustado, porque ele a convicção que a gente estava já, aí, né? A gente vai vir. E aí, conheceram, né? Espiaram a terra, né? E aí? Aí ela foi e falou com ele, pastor, nós viemos passear.
Nós viemos conhecer a cidade onde nós vamos morar, né? Nós estamos convictos, né, de que era realmente para vir. E eu não me movo por aquilo que homem nenhum fala, não. Eu me movo segundo aquilo que Deus fala, né? Talvez o receio dele, né? Alguém não falou nada, né? E tudo. Se Deus não, eu sempre fui assim, né? Se Deus, a gente deve ser assim, Sim, né? Mas assim, não adianta, sabe? Assim, eu sou muito porque ela é mais aberta, né? Então ela já vai e fala, eu já né? falo logo, já corto logo, já resolvo logo. Então, assim, se Deus não falou, por que eu vou fazer? Né? Porque daí, é aí que tá. Porque quando a gente estava no nosso conflito lá, né? Ai, vocês não vão dar certo, mas você vai ter que fechar o salão. Mas e você? E aí falava com ele, mas você vai casar com ela? Você tá doido? Tem nada a ver com você, né? Então, aí eu passei a dizer assim, olha, eu só fecho algo se Deus mandar eu fechar. Né? Então, não, vocês vão ter que mudar, não lembra? Vão ter que mudar. Deus não mandou eu mudar para lugar nenhum, sabe? Assim, então, tudo isso, enquanto Deus não falar, né, é isso, pronto, acabou. Não né? se Então, mova, assim, né? Não se mova, né? Só move pelo Espírito Santo. Então, peraí, o Espírito Santo mandou você mudar de igreja? Se mova, sabe? Você está sentindo, né, paz? Vai. Mandou mudar de cidade, está sentindo paz? Vai. E não olhe a circunstância, não olhe para trás, só vai. Né? Porque as vozes externas, elas vão vir, né? Os problemas vão vir, os desafios vão vir. Né? E outra coisa, aprenda a amar no novo lugar que você estiver. Né? Para a gente, da mesma forma que foi difícil, né, mudar de ministério, né, para mim, principalmente, que cresci ali, né, na Lagoinha, enfim, né, no Ministério de Jovens, enorme. Aí, daqui a pouco, pronto, né, com 20 anos, 21 anos, sei lá. Não, vai lá para outra igreja pequenininha, né, não tinha nem 100 pessoas, né? Então, tudo é difícil. E aí, uma coisa muito interessante, porque a adaptação, né, ela é difícil. Então, pensa assim, né, na época, né, vamos falar do louvor da Lagoinha, né, referência, né, de Anjo Trono, enfim, né, aí eu super ligada à música, tudo, e eu chegava, né, ainda no verbo, e dizia, meu Deus, mas esse louvor, Jesus, né, a palavra é, mas esse louvor, sabe, tal. Então, era difícil para mim, mas eu estava ali por obediência, né, e ali começou, né, então tudo vai acontecendo, né, pela obediência, e da mesma forma, né, é aqui, né, a gente, eu fico pensando, já viveu tanta coisa em Deus, né, quanto tempo a gente está aqui? 5 anos. Sim, vai fazer 5. 5 anos. Então, assim, quanta coisa, né, a gente já viveu, quantos milagres, e assim, quem, né, tem acompanhado, sabe, e fala, só pode ser Deus, né, então se a gente não tivesse obedecido e falado, vamos amar, né, vamos nos adaptar, vamos escolher viver isso daqui, a gente não viveria o que a gente tem vivido, né, então a gente segue firme. Então, um segredo é obedeça, escuta a voz do Espírito Santo, se dê tempo para você receber, você vir aqui, ame o lugar onde você vai. Ame. Se envolva, né? Se envolva e tudo. Apesar, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Acho que já deu para perceber. Mas, mesmo assim, sabe? Mas, igual eu falo, é um reservado, mas sempre disposto. Né? Peraí, então tá precisando de louvor, eu sabia já, né, da minha vocação para isso, então eu imediatamente cheguei, né, e fui me envolver, né? Você tem uma habilidade, né? Chegou na igreja, tem uma habilidade com a diaconia, né? Com as crianças, tem uma habilidade de fazer alguma coisa com decoração, vai, procura, né? Se envolva. Necessidade, porque, necessidade. Né? E sentar no banco e voltar, provavelmente não vai fazer com que você se adapte mais rápido, mais fácil, né? Muito pelo contrário, vai demorar esse processo. Eu sei que muitas vezes a gente chega ferido, né? E aí fala, não, quero ficar no meu canto, né? Mas procure uma forma de se envolver, né? Porque quando você começa a conectar com as pessoas, as coisas começam a ficar mais fáceis. Daí ali você, né, faz novas conexões e aí você vê também o agir de Deus. Então, se envolva e ame, né? Ame e seja disposto também a ser amado, né? Independente se está machucado ou não, né? Escolha amar e ser amado também, deixar ser amado. Né? Bom demais. Como é que foi a história do Rema na vida de vocês? Essa escola que tem abençoado tanta gente. E aí, como é que foi a história? Porque ela é antes, no início, né? A Marina, ela fez antes que você. 1 ano antes. 1 ano antes. Como é que foi essa história para vocês com o Rema? Como é que vocês conheceram, enfim? Eu tinha acabado de terminar um seminário, né, em novembro. Em fevereiro eu já estava matriculado no Rema, né, mais 2 anos, né, pela frente. E como eu falei que esse primeiro seminário foi um processo de muita desconstrução e muitos ajustes, me preparou para esse tempo no Rema, né? E ali no Rema, de fato, eu absorvi, né, muita coisa que eu não tinha absorvido no outro, mas que no outro serviu mesmo ali para
desconstruir muita coisa. Mas chegou o tempo mesmo de crescer. Crescer em fé, crescer espiritualmente, né, no Rema. E a partir daquele momento eu vi que havia uma necessidade, eu poderia suprir essa necessidade, ajudar, enfim. E eu comecei. Eu tinha tempo, né, no período da tarde, meu período da tarde era livre. Então eu estudava de manhã e à tarde eu estava ali para aquilo que era necessário, né? Então eu servia tanto na igreja quanto no Rema, mais no Rema, né? Ali. E então desde aluno, né, eu já comecei a servir na escola, né? Então eu fui monitor já ainda no primeiro ano, né? Na metade do primeiro ano eu fui convidado para ocupar um outro irmão que tinha saído. E aí, no meu segundo ano, eu já fui chamado para a equipe. Então, eu estudava de manhã, no segundo ano, e à tarde eu já estava trabalhando, inserido na equipe mesmo do Rema. E à noite, depois, eu ia para um outro trabalho que eu tinha, né? Então, desde o meu período de aluno, eu já servia no Rema. E a partir de então, nunca mais saí, né? Então, eu fiz depois a escola de ministros, e aí eu servia tanto no Rema, né? Eu trabalhava no Rema, e era monitor na escola de ministros também. 2014 eu assumi a vice-direção de uma nova unidade do Rema lá, né, na região metropolitana. 2015 eu assumi a escola. Aí 2017, né, eu deixei lá e vim para Caxias. 2018 também, né, aí fui inserido na equipe aqui até depois assumir a direção da escola e nunca mais saí, né, do Rema, né? Então eu até falo com o Senhor, né? Não tira o Rema, né? Mas se for para tirar, tudo bem, tá tudo certo, né? Mas como ela falou, né? É uma paixão mesmo, né? De estar fazendo parte, né? Desse ministério que eu vejo, né? Como um ministério também, onde as pessoas elas têm ali a oportunidade de ter a vida delas transformadas pela palavra, né? Que é ensinada no Rema, né? Então, desde então, eu estou no Rema, né? Desde 2011, né? Que eu fiz o Rema 2011, 2012. Então, já tem mais de 10, 11 anos. 11 anos já inserido na escola. Né? E não me vejo fora. Né? Mas o coração está aberto, né? Hoje, depois de tantas coisas, né? que aconteceram, né? Tanta mudança, hoje eu estou aberto mesmo para aquilo que Deus tem, né? Que Deus quer que eu faça, eu estou aberto, né? Mas, né? Estou aqui no Rema, é o meu xodó, é onde eu me sinto bem. Bom demais. É bem interessante, né? Eu ainda solteira, né? Eu comecei a ir nas aulas demonstrativas, meus pais já faziam o Rema, e daí eu comecei, ainda quando eles nem eram alunos, a gente começou a ir em aula demonstrativa juntos, né? E tudo, e realmente era transformador, né? Cada vez que a gente ia e sentava numa aula demonstrativa, meu Deus, o que é isso? O que é essa palavra? Né? Isso é realmente Deus, essa é a palavra, né? É isso aí que eu sou, né? Então, aquele encontro, né? Porque quando a gente olha para a palavra, a gente se descobre, né? A palavra, ela é revelação, né? Então, a gente olha e fala, né? Isso sou eu, Deus me fez assim, né? Então, aquele choque, né? Assim, de realidade, né? Então, meus pais fizeram o Rema e tudo, então eu tive aquele contato ali com o Rema e tudo, e eles sempre trazendo para casa, e é aquela coisa, né, que muita gente que às vezes ainda não fez o Rema e vê outro, fala, mas que coisa, só fala nesse Rema, não Sim, né? E aí eu dizia, nossa, gente, mas que coisa, mas só fala nesse Rema o tempo todo, sim, né? eu e me tal. lembro, quando eu vim pra cá mesmo. Porque tem esse Rema, toda hora o Rema, depois que eu fiz, entendi. Entendeu, né? Agora. Ainda que eu tinha ido na aula demonstrativa, né, e já tinha visto que era algo realmente bom, né, mas aí eles chegavam das aulas, né, e tudo, e falavam de Rema, não sei o quê, nossa, mas não é possível, sabe? Então, e aí eu fiquei naquela, né? Daí meus pais formaram, né, eu fui fazer o Rema, né, como ele disse antes dele, tudo. 2010, 2011. Foi, né, transformador, não tem, se você não fez, faça o Rema. Em nome de Jesus, faça o Rema. Faz em nome de Jesus. É transformador, é libertador e realmente nos faz crescer mais espiritualmente, né? Mas uma coisa muito interessante, né, que ele falou aí da questão do coração vibrar e tudo mais, né, a questão do chamado, né? E aí, quando a gente casou, né, ele era diretor e tudo mais, e ele tentou me inserir na equipe, né? Mas não adianta, gente. Chamado é chamado, propósito é propósito, entendeu? Então, e aí, mais uma vez, eu aprendi que eu não me movo mais por homens e sim pelo Espírito Santo. E eu lembro que ele me colocou na monitoria, né? Não lembro, como secretaria. Sim. E aí eu ali tudo, eu dizia. Aí ele chegava algum aluno, não sei o quê, ele,
paciência, né? E tudo, questão de chamado, né? Eu dizia, mas por que você não falou alguma coisa para desistir, então? Amor, não pode, a gente tem que orar junto, ele vai conseguir, não sei o quê. Mas não tenho paciência, não, sabe? Então, chegava, né, cada história, né, cada aluno. Assim como hoje ainda acontece, ele chega lá, né, eu fico, dom é chamado mesmo, porque eu já tinha dado um tapa na orelha, né? Então, assim, e ele conta cada aluno, cada história, né? Ele chora com cada, né, testemunho, né? Que a gente, né, ora, né? E aí ele chega e fala, não, olha, fulano tá pedindo oração por isso, sabe? Assim, tal, aluno tal. Então, é lindo isso, sabe? Só que eu não fui chamada para estar ali dentro, né, diretamente, né? Então, eu fiquei um ano, aí, no fim, ele mesmo me desligou da equipe. Aí eu lembro que eu dizia assim, aí eu ainda cansada e tudo. Aí eu dizia, amor, tô cansada e tudo. Ele, fica em casa, é melhor. É melhor, fica em casa. Porque por mais que eu tentava ajudar, por isso que é importante a gente ter um coração disposto e a gente vai se encontrando. Né? Então, cada vez mais eu vi que se eu ficar dentro da igreja, eu vou matar alguém, entendeu? E tá tudo bem, não, tá tudo bem matar, né? Mas, assim, entender, sabe? Sim, cada um dentro da sua esfera, sabe? Se eu ficar numa secretaria, numa sala, né, atendendo um aluno, vai dar ruim, né? Não vai prestar, né? Daqui a pouco vai estar alguém me chamando, você não pode falar isso, né? Então assim, né, cada um, né, no seu quadrado mesmo. Mas aí eu fui me contando cada vez mais, e não é porque eu não consegui me inserir, né, na equipe, não consegui servir no Rema como ele serve, né? Que eu não apoio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho lindo, e acho lindo ver quem tem esse chamado. Né? Porque é algo muito específico, gente, porque não é fácil estar ali. Você lidar com o aluno, da mesma forma que não é fácil você pastorear uma igreja, né? Lidar com as ovelhas e tudo mais, e você fala, Jesus, né? É um dom mesmo, porque é algo sobrenatural. Né? Então, assim, é lindo ver isso, é lindo ver os olhos dele brilharem, né? E tudo, por mais que eu vivo isso com ele, mas os olhos dele que brilham. Né? O coração dele é que pulsa, é ele que fica roncando Rema, entendeu? Então, assim, e é lindo ver isso. Boa, né? Sim, ele ronca. Né? Então, assim, é lindo ver isso, mas é propósito, né? E muito interessante a gente viver isso e entender o propósito e o chamado do outro. Né? O que o Rema faz na vida dos outros é transformador, né? Então, por isso que eu estou junto e estou apoiando, né? Então, pronto, a gente tem colhido frutos juntos, né? Dessa jornada, né? Entendendo cada um no seu propósito, se movendo cada um para aquilo que Deus chamou para fazer, né? E da mesma forma que ele também apoiando, né? O meu chamado lá fora, né? Me entendam lá fora, né? Então, né, ele também tem visto os testemunhos também de pessoas, né, do Brasil e fora do Brasil que chegam e falam, não pode, né, a internet ela é capaz, né, de alcançar e aonde que a gente realmente não pode pisar, né? Então, assim, Deus tem feito, né, não tem nem o que falar, né? Assim, Deus tem feito muito através das nossas vidas. Assim, a gente sabe que tem muito mais, que a gente está caminhando e a gente está cada vez mais vivendo isso, né? Então, ainda falando do Rema, faço o Rema que com certeza ele vai uma das matérias que a gente tem no Rema, né, como ser guiado pelo Espírito Santo. Isso né, forte demais, né, porque ainda mais nos dias de hoje, se a gente não souber, se a gente não aprender a viver, ser guiado pelo Espírito Santo, gente, vai dar ruim. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter uma família estruturada, não vai ter a família que Deus sonhou, sabe? Não vai ter uma profissão bem-sucedida, não vai ter um ministério bem-sucedido. Então, é importante saber ser guiado, né, em várias outras matérias. Né? Então, o Rema realmente ele é um divisor de águas ali, né, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa vida em todas as áreas, na verdade. Né? Então, em todas as áreas. Bom demais. E falando agora um pouco mais, né, a respeito do Rema em si, né, como é a história mesmo do Rema, né, a gente sabe que veio, até onde eu sei, né, se eu não estiver errado, o senhor me corrige, mas veio dos ensinos, né, do irmão Reagan, né, e ele que fundou toda a escola, e como que chegou essa escola até aqui, o Brasil, né, e agora, propriamente na nossa cidade, né, como é que foi a história, a trajetória, né, então desde lá e até aqui. O irmão Reagan, né, nos seus livros, ele conta, né, que ele percebeu uma deficiência nos cursos teológicos, né, de que a maioria dos cursos na verdade, 30% daquilo que era passado, né, nos cursos era prático. 70%, a maior parte, era teoria. Né? Então, ele percebeu essa necessidade, né, e, claro, conduzido pelo Espírito Santo, né, de trazer esse ensino de uma forma prática, né, onde você recebe a teoria e essa teoria
você recebe ela como uma forma clara, simples, que você vê que é possível colocar em prática, né? Então, muitas vezes a gente se depara com textos da Bíblia, e como assim, né? Como é que eu vou viver isso? Mas o Rema tem essa proposta mesmo de trazer a palavra de uma forma prática, né? Que todos os filhos de Deus possam colocar, né, a palavra em prática, né? E então o Rema, né, a nossa sede mundial, né, em Tulsa, né, nos Estados Unidos, e tem um casal, né, de missionários, né, Pastor Bud e sua esposa Jen, né, eles tiveram uma direção de Deus para vir para o Brasil, né, ensinar a palavra da fé para o povo brasileiro, né, e eles vieram também por uma direção de Deus e fundaram um ministério, né, Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande. E lá também nós temos, o Rema começou lá também, né? Na verdade, começou o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Né? E em 2000 foi autorizado, então, pelo Rema dos Estados Unidos, né, que o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida virasse, então, o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Né? Então, a partir de 2000, então, o Rema, né, faz parte aí. O Rema está no Brasil, né, desde 2000 e se expandindo, né, por todo o país, né, e também fora do país, né, algumas unidades. Quantas unidades tem, mais ou menos? Em torno de 130. 130. É o único país que tem mais de uma unidade, né, em território nacional. Olha só. É o único país, né. Estados Unidos tem uma, né, Portugal tem um Rema, eu não sabia, a Argentina tem um Rema e o Brasil tem 130 unidades, em torno de 130 unidades, né? Então, todas as capitais têm e várias cidades também do país têm uma unidade do Rema, né? E aqui em Caxias do Sul, através, né, do casal também, que pastor Silvio e Darro, né, que tiveram um tempo em BH, né, treinando. Se não me engano, eles moraram lá durante 6 anos, né, e eles vieram para cá, né, implantar a igreja. E em 2014, né, 2013 iniciou com as reuniões, né, no hotel. 2014 eles vieram. Em 2015, então, já iniciaram a primeira turma do Rema aqui em Caxias do Sul. Né. 2015, se não me engano, são 6 turmas que já se formaram, né, aqui em Caxias do Sul. Bom demais, né? E a importância, né? Qual a visão de Deus para o Rema e como está sendo implantado aqui em Caxias, né? Qual a visão de Deus? Ela tem uma visão, obviamente, né? A macro, vamos dizer assim, né? Mas aqui em Caxias, né? Eu acho que dá para a gente até falar dessa nova mudança também que está acontecendo agora. Sim. Na verdade, o Rema ele é uma escola interdenominacional, né? Que é para todo filho de Deus, todo crente cristão que quiser conhecer a palavra, né? Mas o Rema ele é um braço muito forte da igreja, né? O Rema tem essa proposta mesmo de conduzir as pessoas na palavra. Então, todo filho de Deus precisa conhecer a palavra, né? Então, a igreja tem esse braço forte, vamos dizer assim, no treinamento das suas ovelhas e também dos seus ministros, né? Então, apesar de ser uma escola interdenominacional, nós estamos debaixo de um mesmo ministério, que é o Ministério Verbo da Vida, né? Então, debaixo do Ministério Verbo da Vida tem a Igreja Verbo da Vida e tem o Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? Que é interdenominacional, como eu falei, mas, né, os membros da igreja eles são incentivados mesmo a fazer o Rema, né? Então a gente está debaixo de uma visão também específica, né, que é levar a palavra da fé, né, na Serra Gaúcha, né? Sim. E então tem essa proposta mesmo de treinar as pessoas na palavra, né? Libertar as pessoas com a palavra de Deus, né? A gente sabe que quando a gente entende, né, a palavra, a nossa vida muda, né? Porque aí eu vou saber, de fato, colocar a palavra em prática, na minha necessidade, naquilo que Deus tem para a minha vida. Né? Então, o Rema proporciona isso, né? Através de 24 matérias. Cada matéria, né, elas se conectam, mas são assuntos específicos da palavra. Né? Então, nós temos matéria Fundamentos da Fé. Então, o aluno vai aprender sobre fé, como ser guiado, unção, né? Escatologia, enfim, tantos assuntos, né, dentro da palavra que foram compilados em matérias. Né? Então, existe a proposta do Rema, né, que é trazer o conhecimento, levar o conhecimento para todo filho de Deus. Né? E esse ano ainda, né,
Nós estamos aí de mudança de prédio, né? Agora um prédio específico, né, para o Rema, para que isso favoreça com que outras pessoas possam, né, estar nesse ambiente, né, nesse ambiente de treinamento. Então, é um prédio que é bem pertinho também aqui, né, de onde nós estamos, e que vai aí comportar em torno de 200 até umas 220 pessoas. Né? Então, já estamos lá a todo vapor, né, já trabalhando para que ainda esse ano a gente possa já migrar para esse novo prédio. E agora, em agosto, a gente já abre as matrículas já. Em agosto, para então. 2023. Estamos aí E com a expectativa. Quando que tem as... eu sempre me esqueço. As aulas demonstrativas. Então, não está ainda na nossa agenda, né? Normalmente a gente faz aí uma matéria aberta, né, no início das aulas, e em janeiro... Né? A última matéria também é aberta, né? Não, só a primeira. Só a primeira. Só a primeira. As aulas demonstrativas em janeiro e fevereiro, né? Normalmente essa é a época, né? E a gente incentiva as pessoas a virem um dia, né? Em alguma matéria, né, que está acontecendo, né? A gente pode receber visitantes, né? E o visitante ele pode vir durante 2 vezes durante um ano. Então é uma oportunidade que eles têm também de vivenciar, né, o dia a dia da escola. Conhecer mais, né? Isso é impactado mesmo, né, pelo ensino. É bom demais. Que o Rema proporciona. E aí não tem como, né? Veio uma vez, 2 vezes, já era. Aí tem que fazer, porque não aguenta, né? É, bem isso. Pra gente já indo pro final, se vocês pudessem deixar uma palavra pro Márcio, né, e pra Marina também, no início das suas chamadas, qual seria? Uma palavra, uma frase, algo, né? O que vocês diriam assim, olha, talvez vai valer a pena, não desista. Não perca tempo. Muito bom. Eu ouvir mesmo, né? Perceber as coisas e ser rápido. Ser rápido em agir. E você, Marina? Eu acho que... O que eu queria falar mesmo? Peraí que vai sair. O que eu diria pra mim mesma, né? Às vezes... O Senhor vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Né? Então, confie, né? Não desista, persevere e acredite. Bom demais. Né? Então, porque a caminhada ela não é fácil. Né? Então, lá no início a gente não entende nada, né? Às vezes o Senhor fala, a gente tem alguns reflexos, a gente não entende nada, né? Como assim, né? Tudo, mas eu nem gosto disso, mas eu, né? Então, mas Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então, eu falaria: Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Né? Embora Ele tenha me falado isso, mas eu falaria para mim de novo. Né? Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Então, persevere, continue e só vai. E o que vocês querem viver ainda no ministério de vocês? Quais são, assim, os sonhos, a expectativa para algo que Deus ainda irá realizar através de vocês e em vocês? Viver o chamado plenamente, né? Cumprir. Né? Aquilo que Deus colocou, né, diante de mim é cumprir mesmo. Viver plenamente, né? Eu falo que eu ainda penso que eu estou ali ainda com os pés ainda, né? Eu acho. Tá com medo? Não, tá com medinho? mas eu creio que tem muito mais, né? Para aprofundar, para mergulhar. Né? Então, viver na plenitude mesmo, né? Plenamente, né? Aquilo que Deus quer que eu viva, né? Amém. É isso. É bem isso aí mesmo, né? Viver tudo, né? E eu acredito que não para em nós, né? Eu olho para a Laura de 1 ano e 9 meses, né? E já creio que o Senhor usa ela, né? Para poder cumprir aquilo que Ele tem para nós, né? Então, eu sei que tem muito mais e não tem nem como... Porque assim, a gente... como é que eu vou dizer assim, ó? O Senhor nos dá reflexos, né? Assim como Ele deu reflexos lá atrás, né? A gente tem vivido isso, de coisas que Ele falou 5 anos, 10 anos, 8 anos lá, né? Atrás, tudo, enfim, 15 anos atrás. E hoje Ele ainda fala de coisas que nós vamos viver. E às vezes a gente não tem noção, né? Mas
nós não queremos perder, né, a essência, não queremos perder o foco e continuar vivendo, né? A minha oração de sempre é: Senhor, não deixa eu fazer aquilo que não é a sua vontade, né? Se não for para te agradar, né, eu prefiro nem estar aqui, né? É a minha oração sempre. Então, que o Senhor ele possa realmente cumprir a plenitude de tudo que ele tem, porque não existe nada mais satisfatório de saber: hoje eu estou no lugar certo, né? Hoje eu estou vivendo aquilo que o Senhor, né, tem para mim. Então isso é satisfatório, né? A convicção daquilo que o Senhor tem. Então que eu nunca, né, possa deixar de viver. Então tem muito mais e eu quero viver esse muito mais de Deus. Então saber o que realmente tem, né? Eu acho que não tem como saber, né? Mas assim, eu acredito que sim, o Senhor tem mais e nós queremos viver isso, né? E passar adiante. Bom demais. As últimas duas perguntas a expectativa para esse próximo ano, né, na nossa igreja, né, o que está vindo de novo, e também no Rema, né, com essa mudança também, né, que vai... eu pensei que ia ser só o ano que vem, mas pelo jeito já vai ser logo, então vai ser bom demais. Era pra ser, né? A princípio a gente estava pensando mesmo, né? A nova turma lá, mas a turma do segundo ano, que vai ter o Ministrando a Palavra, né? A gente já pensou em levar para lá, né? Até porque precisa de mais um auditório, né? Mas, né, nosso pastor ele é bem acelerado, né? Então ele já botou um gás lá e eu creio que daqui 2 meses a gente já tem condição de ir para lá. Que né? bom. Então, até mesmo porque a gente já vai estar com as matrículas abertas, né? Então, é ideal mesmo que a gente já esteja lá, né? Para que as pessoas tenham, né, essa oportunidade de ir nesse ambiente mesmo, que é exclusivo do Rema, né? E já conhecerem, né, a nova estrutura e se sentirem à vontade, né? E a igreja, a gente tem sempre uma expectativa, né, daquilo que Deus faz a cada ano, e eu creio nessa onda de crescimento agora, né, que chegou aí, muitas pessoas se achegando, né, a igreja crescendo, a gente já precisando de um novo espaço, né, e é isso, você vê de fato o cumprimento, né, de algo que eles receberam no início, né, os nossos pastores receberam ali no início, né, essa visão mesmo de alcançar as pessoas com a palavra da fé. E a gente sabe que é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta, é a palavra genuína, é a palavra sem mistura, né? É a doutrina que vem de Deus, né? A doutrina que os apóstolos pregavam, a doutrina que Jesus pregava, e essa que nós devemos pregar. Né? E as pessoas, elas querem isso, elas têm sede de conhecer mais a Deus. E a igreja ela tem proporcionado isso, né, nos nossos cultos, em cada departamento, cada ministério da igreja. Então, é isso que deve atrair as pessoas em primeiro lugar, a palavra. Por isso que nós prezamos mesmo a pregação da palavra, o ensino da palavra, né? E eu creio que nós viveremos aí, né, esse contexto, né, de região, a Igreja Verbo da Vida e o Rema sendo instrumentos de Deus mesmo para alcançar pessoas, né? Nós temos uma parcela, né? Não vou falar que, né, nós somos exclusivos de forma alguma, né? Cada igreja tem a sua parcela a contribuir, né? E nós temos uma parcela, né, a contribuir aqui com essa região. É bom demais. Eu acredito que a gente está vivendo um novo tempo, né, na nossa igreja, e é profundo demais, assim, né? Tudo aquilo que a gente já começou a viver e aquilo que nós vamos viver, né? Eu acredito que realmente entramos num tempo que ele é sobrenatural e as pessoas vão vivenciar coisas extraordinárias em Deus, né? As famílias vão viver coisas sobrenaturais em Deus. Então, eu acredito que a gente já entrou nesse tempo, né? Então, eu tô com muita expectativa, mas também ansiosa para ver o que Deus vai fazer, sabe? Para ver os grandes testemunhos, né? Para ver, viver e ouvir o sobrenatural de Deus. Eu acredito mesmo que um novo tempo chegou, sabe? A gente já está vivendo isso. E Deus vai fazer aquilo que a gente nem pensou e vai ser ainda mais rápido daquilo que está planejado, né? Eu sei que o pastor ele vai ouvir esse podcast também. Né? Eu sei que ele, né, tá a mil também com os projetos, né? Não dá tempo nem nada, mas eu acredito que vai ser muito mais rápido, muito mais acelerado, porque Deus tem pressa. Afinal de contas, né, Jesus está voltando e nós não temos mais tempo para poder ficar esperando as coisas acontecerem. Então, eu acredito que antes que a gente espere o Senhor, Ele vai fazer coisas que a gente não pensou ainda viver, talvez ainda esse ano,
sabe? Então vai ser sensacional, extraordinário, rápido. Bom demais. Uma palavra final que vocês querem deixar para quem está escutando, né? Palavra de Deus, algo que vocês assim sentirem de deixar. E se vocês quiserem olhar para a câmera, vocês que sabem, se não, tanto faz também. Né, a gente contou um pouco, né, a nossa experiência e as pessoas podem perceber que a gente falou muito, né, em ouvir e obedecer, né? Isso é muito importante. Mas tem um texto lá em 1 Timóteo 4,16 que eu carrego esse texto comigo, né? Tem cuidado de ti e da doutrina, né? A gente precisa zelar pela nossa vida, pelo nosso caráter, né? Todos nós, né? Eu costumo dizer que todo filho de Deus é uma vitrine para o mundo, né? A nossa vida ela está sendo exposta às pessoas, né? Ao mundo. Então a gente precisa ter cuidado, né? Com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, né? O nosso caráter, porque se a gente cuida do nosso caráter, da nossa vida, de fato nós vamos ser sal e luz, né? Para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, né? E então cuidar mesmo da nossa vida, né? E da doutrina, preservar, né? Buscar conhecimento cada vez mais, tá? E é isso. Bom demais. Você, Marina? Só quero dizer algo. Nós estamos em um bom lugar, né? Nós estamos debaixo de um pastoreio, nós estamos debaixo de uma liderança, né, que é sincera, né, correta. São pastores íntegros, né, de caráter. E a gente fala isso por poder viver de perto, né? E nós podemos dizer também, vocês estão em um bom lugar. E isso é muito bom, né? A gente poder saber que a gente pode confiar nos nossos pastores, nos nossos líderes, né? Porque a gente está, né, como ele bem disse, né, debaixo de uma boa doutrina, né, a palavra é ensinada. Então, nós estamos seguros, né, vocês estão seguros. Então, se vocês sentiram, né, paz, né, ou de repente alguém que vai ouvir esse podcast está ali, meu Deus, eu acho que tem algo para mim ali naquele lugar, naquela igreja, né, vocês podem ter certeza, vocês estão em um bom lugar. Bom demais. Muito bom bater esse papo, conhecer, né, a história de vocês, a gente falar um pouco do Rema, né, e a gente quer também criar uma cultura de leitura, né, sim, e nada mais do que esse livro muito bom. Vocês falaram muito a respeito, né, Chamados por Deus, né, você pode adquirir ali na nossa livraria e falar muito a respeito do que a gente conversou aqui, né, vai trazer muita clareza e vai incendiar o teu coração, né, para perceber o quanto ser chamado por Deus é algo extraordinário, né? Foi bom demais esse papo, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter mais papos ainda, né? E vai ser bom demais. Muito obrigado por você que ouviu e eu quero convidar você, se você curtiu, compartilha esse link, envia para pessoas que você sabe que precisam ouvir. Tenho certeza que elas serão abençoadas, como eu fui abençoado pela vida desses pastores. Deus abençoe, nos vemos no próximo podcast. Valeu!